Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, estamos aqui mais uma vez com uma aula gravada, né? De maneira muito rudimentar. É capaz de vocês ouvirem ao longo da aula meu gato miando, porque ele está muito carente, né? Então, até brinquei com ele agora, mas enfim, ele vai ficar miando no fundo da sala, né? No fundo da gravação. Mas enfim, nossa proposta aqui hoje, né, em Estado do Brasil, é falar um pouquinho sobre a política e a economia da República Oligárquica. Né? Lembrar vocês que estamos entrando, né, ou melhor, dando sequência à Primeira República. Já em aulas passadas falamos sobre a República da Espada, aquele momento entre 1889 e 1894, em que o país foi governado por militares, né, o Deodoro Floriano Peixoto, e o Floriano Peixoto, ao encerrar seu mandato, temos eleições presidenciais, e naquele momento quem vai ser eleito é o Prudente de Moraes, né, nosso primeiro presidente civil representando a oligarquia cafeicultora de São Paulo. Tá? Então, naquele momento, inicia essa república oligárquica, ou república dos coronéis, ou república do café com leite, que vai se estender até 1930, quando, num golpe, Getúlio Vargas chega à presidência e vai iniciar um processo, um momento, né, chamado de Era Vargas. É um papo mais para frente. Tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre a questão da política e economia desse período, e a nossa próxima aula será sobre os movimentos sociais da Primeira República, né? Tanto os movimentos do campo quanto os da cidade. A gente ainda vai falar sobre Canudos, Contestado e Cangaço, movimentos rurais, e vamos falar sobre Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e Movimento Operário como movimentos urbanos, né? A Revolta da Vacina se insere naquele contexto mais amplo da reforma urbana do Rio de Janeiro, ou reforma Pereira Passos. Mas ainda vai acontecer. O foco hoje é falar sobre política e economia nesse momento. E pensando nisso, montei aqui o nosso slide, que vai acompanhar, né, a nossa aula ao longo... Vai acompanhar ao longo dessa aula, melhor dizendo, né? Eventualmente vou destacar alguns pontos mais importantes, né, desse nosso slide aqui. E pensando nisso, né, vamos começar a trabalhar essa república oligárquica. Quando nós falamos sobre os aspectos políticos, né, dividimos em três momentos. A chamada política do café com leite, né, a política dos governadores e o coronelismo. São os três aspectos principais da política da República Oligárquica. O que era o café com leite? Né? É uma alternância na presidência entre presidentes de São Paulo e presidentes de Minas Gerais. Tá? Qual a dinâmica aqui? É manter no poder as oligarquias mais poderosas do país. Ao termos no poder mineiros e paulistas, temos todo um modelo político e econômico voltado às suas demandas, né? Ao que eles realmente precisavam. O que eles precisavam? De apoio, né, da construção de ferrovias para ligar as áreas produtoras de café até o litoral, né, toda uma política de construção de silos, de armazéns, para estocar o grão de café até ele ser exportado para a Europa ou Estados Unidos. Então, você ter presidentes ligados, né, associados ou que pertençam ao grupo dos cafeicultores garantiria as benesses, né, para esses caras, né, esses cafeicultores que comandaram, né, essa política durante muito tempo. Até hoje, os cafeicultores agora transvestidos do agronegócio, né, da soja, da carne, do frango, também estão aí inseridos nesse contexto político. O Brasil mantém, né, uma política ainda vinculada aos grandes latifundiários, aos grandes senhores de terra. E a República Oligárquica é justamente esse momento. Lembrar que a palavra oligarquia, né, vem do grego, onde oligo são poucos e arquia é poder ou governo, então governo de poucos. Quem são esses poucos? Os cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Então, o café com leite é essa alternância na presidência, né, entre mineiros e paulistas. Quando tinha uma eleição, elegia-se um presidente mineiro, já se começava a articulação política para que o próximo fosse de São Paulo. Havia eleição do próximo, São Paulo ganhava, sempre ganhava, um jogo de cartas marcadas, eles ganhavam, e quando era empossado um presidente paulista, começava o arranjo político para empossar um presidente mineiro, e assim sucessivamente. Tá? Esse processo marca, né, o período de 1894 até 1930. Então, o café com leite é justamente essa alternância entre mineiros e paulistas. O outro ponto curioso aqui chama-se política dos governadores, né? E esse momento é interessante por quê? Porque esse modelo político ele garantia a harmonia dos três poderes. Então vamos trabalhar por partes essa questão aqui. Vamos pensar na harmonia dos grupos políticos, né? Temos do poder executivo a figura do presidente, né?
dos governadores e dos prefeitos, tá? E amarrando esse modelo todo, temos o coronel. Quem é o coronel? O coronel é esse latifundiário poderosíssimo que dava as cartas do processo político. Nós vamos falar, voltando aqui para o nosso mapa mental, do coronelismo, né, que é justamente o poder desses coronéis, dessa elite política que vai controlar o voto, né, o chamado voto de cabresto, vão orientar as ações políticas. Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar para os governadores, né? Qual o desenrolo, qual o modelo político aqui? O presidente, né, ele era eleito e tomava posse por conta do voto que era controlado pelas oligarquias, né, que são os próprios cafeicultores, né, são os próprios coronéis. Então esses caras controlando os eleitores, o voto de cabresto, o voto de curral, garantia a vitória de quem tinha que vencer as eleições. Então, tanto para deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e o presidente, todos eram eleitos, né, pela vontade dos coronéis. Então, o poder no país, de fato, se concentrava nesse grupo político, que também é um grupo econômico, né? São latifundiários, produtores de café. Então, esses caras davam as cartas da política nacional. Para você ser eleito para qualquer cargo, tinha que se vincular a esses caras, né? E em troca recebiam o quê? Recebiam verbas, investimentos, desvio de ferrovias para chegar na fazenda deles, para facilitar o escoamento do café, né? A garantia da manutenção do latifúndio, a garantia da manutenção do modelo agroexportador, né? A inexistência de leis trabalhistas para o trabalhador rural. Então todo esse arranjo político, né, é uma mão dupla, é uma via de mão dupla. O coronel garante a vitória dos grupos que querem chegar ao poder, né? Deputados, senadores, poder legislativo, governadores, prefeitos e presidentes, poder executivo. Garantir a vitória desses caras e, em troca, esses coronéis, esses latifundiários, essas oligarquias, tinham a certeza de que nada ia mudar. O Estado não ia fazer intervenções grandes nos estados, o Estado não ia mudar a lei trabalhista, o Estado não ia mudar o modelo econômico agroexportador. E isso garantia esse modelo chamado política dos governadores, né? E o ponto-chave disso é o controle sobre o voto, que é o chamado coronelismo com seu desdobramento, voto de cabresto, né? Os coronéis dominavam o cenário político. Eles garantiam o seu poder através do controle eleitoral, controle do voto. E como é que isso acontecia, galera? É muito comum vocês acharem que os coronéis garantiam seus poderes, sua força, ameaçando pela violência os eleitores, né? Ameaçando os camponeses que viviam nas suas terras. Ora, isso acontecia? Acontecia. Claro que acontecia, né? A ameaça física, né? A violência era uma marca das eleições desse período. Mas não é a melhor forma de garantir esse controle. Uma pessoa que está coagida a votar e contra a sua vontade, né, seguindo a vontade de um coronel, por exemplo, na primeira oportunidade que ela tiver, a primeira chance que ela tiver, ela foge. Ela mete o pé daquela situação ali, né? Porque ela não tem um vínculo de fidelidade com o coronel. O vínculo está marcado pelo medo, pelo terror, né? E dessa forma tem um vínculo frágil. Qual era a melhor maneira dos coronéis se vincularem aos camponeses? Simples, agindo aonde o Estado faltava. Então, quando os coronéis percebiam as necessidades daquela população e atendiam essas necessidades, eles tinham esse retorno político, né? Exemplo, um latifundiário no interior, sei lá, do Pará, ele percebe que na sua fazenda, né, tem várias mulheres grávidas, tá? Ele vai até essas mulheres, conversa com elas, tenta assuntar mais ou menos, né, quando elas vão parir, vão dar à luz essas crianças, e ele fala, olha só, quando vocês estiverem parindo, quando chegar a hora de vocês terem seus filhos, procurem a dona Terezinha, que é uma parteira que eu, coronel, trouxe para a fazenda. Eu, coronel, trouxe essa parteira para ela te atender na hora que a senhora precisar. Quando vem momento do parto, né, quem está lá amparando essa criança, quem está lá auxiliando nessa hora difícil é uma parteira que o coronel colocou. Repare, não é um posto de saúde, não é um estado, não é um hospital do estado. O governo está muito longe dessa realidade. Então quem vai atuar ali é o coronel. E quando a criança nasce, né, deixa passar um tempinho, se aquela criança vinga, né, se ela sobrevive nos primeiros meses, o coronel retorna. E retorna perguntando como é que foi, se deu tudo certo, dona Terezinha foi a melhor parteira possível, e a resposta sempre é positiva, né? Então, nesses casos,
há um vínculo criado entre o coronel e aquela família. Muitas vezes aquela criança que nascia recebia o nome do coronel, e o coronel era o padrinho, batizava aquela criança, né? Então olha só a força desse vínculo criado. É natural que na hora das eleições aquela família procure o coronel, né? Lembrar que o voto é masculino, então quem vai é o marido, né? Procure o coronel para saber em quem votar. Era a coisa mais comum naquele momento. Tá? Aí é um vínculo muito mais forte do que uma ameaça, né? Um constrangimento pela violência. Tudo bem? Então assim os coronéis conseguiam criar esse curral eleitoral. E os currais eleitorais de São Paulo e Minas Gerais eram os maiores do país. Então quem controlasse esses dois currais eleitorais, né, esses dois estados no campo da política, garantia a vitória nas eleições. Cara, o Nordeste se movimentou contra isso, o Rio de Janeiro ficou contra isso, Rio Grande do Sul ficou contra isso, mas a máquina eleitoral era tão forte, tão poderosa, que não conseguiu atropelar o número de votos garantidos por São Paulo e Minas Gerais nesse jogo do café com leite. E o coronel, de novo, é a figura-chave desse processo. Você se perguntando, mas Léo, isso ainda existe? Existe. Né? É claro que isso existe. Na década de 80, tínhamos os bicheiros, né? Os donos do morro. Hoje temos uma outra dinâmica. Né? Não vou citar muitos nomes aqui, afinal quero manter minha cabeça no lugar, mas isso ainda acontece. Né? Ainda existe controle de voto, ainda temos compra de voto, temos constrangimento, temos ameaças. Né? Vocês sabem que, se alguém que foi mesário vai lembrar que é proibido, né, você levar para o eleitor, levar para a cabine de votação celular. Mas eles levam, registram o voto, filmam o voto, nem para botar no Instagram, no YouTube, não. Eles filmam o voto para mostrar para quem está por trás disso tudo, né? Ó, votei em quem eu tinha que votar. Eu fiz a minha parte. Né? Então, cadê meu par de sapato, meu saco de farinha, né? Cadê meu emprego, cadê minha casa construída, cadê o nosso acordo sendo tocado adiante? Enfim, isso ainda existe. Estamos em 2020, né? Esse ano teríamos eleições, não sei o que vai acontecer nesse sentido, mas segue acontecendo a compra de votos, enfim. É uma prática da república oligárquica que perpetua-se até os dias de hoje. É um traço de continuidade do nosso modelo político. Tudo bem, queridos? Então o coronel é a figura central de toda essa estrutura, tá? E outra coisa interessante. Léo, era possível alguém ser eleito fora do acordo do café com leite, fora desse voto de cabresto? Sim, era possível. Né? Acontecia de alguém ser eleito, um outsider, né? Essa palavra entrou na moda há uns anos atrás, um outsider vencer as eleições. Tá? Só que havia um órgão chamado Câmara Verificadora de Poderes. Esse órgão tinha a função de afirmar, diplomar aquele candidato eleito. Né? E se o candidato eleito não interessasse às oligarquias, não interessasse, né, ao comando político, esse órgão, a Câmara Verificadora de Poderes, simplesmente embargava aquela vitória. Né? O candidato não tomava posse. Ele tomava, na verdade, a chamada degola política. Ele sofria uma degola política. De novo, é uma metáfora, tá? Ele não está cortando a cabeça de ninguém, o cara não está sendo morto. Ele apenas perde, né? Ou melhor, não pode tomar posse enquanto parlamentar. Tudo bem, queridos? Então temos aqui os três aspectos da política do período, né? Café com leite, governadores e coronelismo. Beleza? Tranquilo? Bem, saindo um pouco da questão política, vamos falar da questão econômica, né? E aqui a gente trabalha em três direções. Vou organizar para vocês isso. Primeiro vamos falar do Funding Loan, tá? Que foi um grande empréstimo. Depois vamos falar da produção de borracha, café e indústria. Na verdade, são 4 caminhos. Falei 3, me enganei. São 4 caminhos. O Funding Loan, borracha, café e o surto industrial que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos caminhar aqui nessas 4 direções, né? Bem, vamos lá. Em 1898, tivemos eleições em março. No Brasil, naquela época, era assim. A eleição era em março e a posse do cara era em novembro, em homenagem ao 15 de novembro, né, o dia da proclamação da República. Então, em março, houve uma eleição, venceu um cara chamado Campos Salles. Tá? Campos Salles também, oligarca, cafeicultor, vinculado ao café com leite, enfim. Ele ganha as eleições. E assim que ele vence, né, ele viaja para a Inglaterra. Ele sai do Brasil em abril, se não me engano, vai para a Inglaterra. Para quê? Para pedir dinheiro emprestado. Né? O Brasil é um país que vira e mexe está em crise, sofre graves crises econômicas, e quando o país está em crise, normalmente 3 caminhos são tomados. Tá? O primeiro é você emitir papel moeda, o segundo é realizar empréstimos, o terceiro é você aumentar os impostos.
Vamos devagar. Vocês se lembram que na República da Espada, em 1891, o nosso ministro da Fazenda, ou da Economia, né, o Rui Barbosa, ele estabeleceu uma prática emissionista, né? Ele criou lá um modelo chamado encilhamento, que previa a emissão de papel moeda. Você se lembra que deu errado, não deu certo, né? Houve um fracasso esse modelo por conta do aumento inflacionário decorrente de uma emissão de papel moeda desenfreada. O Estado não controlou o processo, né? Não estava presente nessa emissão de papel moeda, não limitou a quantidade de grana produzida, produziu-se muito dinheiro, isso alavancou um processo de inflação, né? E teve ainda um desdobramento que foi a quase que quebra da nossa bolsa de valores. Então entendia-se que emitir papel moeda não era a solução econômica, né? Então nesse momento aqui temos duas opções, portanto, restando. Fazer empréstimos ou aumentar impostos. Ora, uma economia em crise, para você resgatá-la, né, através do aumento de impostos, tem que taxar quem? Tem que taxar a elite, tem que taxar o cafeicultor, tem que taxar o oligarca, né, tem que taxar o cara mais rico do país. Isso vai acontecer se são eles que governam o país, se são eles que colocam os presidentes, os deputados, os senadores, que são os caras que vão legislar, vão organizar e vão estabelecer essa cobrança ou não de impostos. Eu pergunto, eles farão isso? Seguramente não, né? Então não vão criar impostos sobre o seu próprio grupo. Vão taxar o povo? Poderiam, né? Só que a Revolução Francesa, lá em 1789, mostrou que se você cobrar muitos impostos do povo, se você espremer esse povo demais, ele pode gritar, ele pode ficar em oposição ao governo. Então, qual seria a solução? Um empréstimo. E lá foi o Campos Salles para a Inglaterra se encontrar com os banqueiros da família Rothschild para fazer um grande e vultoso empréstimo para a nossa economia. Só que um banqueiro, né, ele não está brincando. Quando ele faz um empréstimo, ele precisa de garantias de que ele vai receber esse dinheiro. Então ele perguntou assim, ô Campos Salles, como você vai usar essa grana? Né, você quer uma grana muito grande, é um valor absurdo, eram 10 milhões de libras esterlinas, que era uma grana enorme. Né? E a pergunta foi, para onde vai esse dinheiro no Brasil? O que ele respondeu na maior cara de pau do mundo? Indústria. Ora, o café não estava dando muito certo, né? Havia uma concorrência do café brasileiro com café colombiano, café equatoriano, café do sul da Europa, café do norte da África, do Marrocos, café de excelente qualidade, café árabe, né? Então o nosso café sofria várias concorrências, por assim dizer. Então a ideia, o certo, né, era você pegar essa grana emprestada e investir no modelo industrial, né? Essa indústria iria se desenvolver, a indústria crescendo, emprega mão de obra, essa mão de obra assalariada consome, paga seus tributos, o industrial paga seus tributos, esse dinheiro volta para os bancos, a grana volta para o Estado paga o empréstimo. Então a lógica era essa, né? O Brasil faria, né, um vultoso empréstimo junto a bancos internacionais e dessa forma investiria na indústria e, como consequência, o país alavancaria economicamente. Mas pergunto, quem está governando? É um cafeicultor. Ele governa para quem? Para os cafeicultores. Tá? Então já adianta, essa grana não vai para a indústria, essa grana vai para o café. Vai se ampliar ainda mais a produção de café. Para ser uma ideia, quando se planta café, o café é plantado hoje, eu vou colhê-lo daqui a 5 anos. Tá? E a partir daí, todo ano eu vou colher café. A colheita do café é anual. Durante 25 anos, às vezes 30, todo ano eu colho o café daquela plantinha que eu plantei há 5 anos atrás. E então, em 98 é feito esse empréstimo. Em 99, essa grana vai para os cafeicultores, que ampliam a sua produção de café. Então eu vou ter super safra. Olha, se eu plantei em 99, eu terei super safra quando? 1904, 1905, 1906. Então esses anos, né, são anos de super safra no país. Já estou dando um pulinho no ponto posterior. Ó. Se eu tenho uma super safra de café, o preço do café vai o quê? Despencar. Se eu aumento a oferta de café no mercado internacional, é natural, aí Adam Smith com as suas leis, suas teorias econômicas, né, da livre concorrência, da oferta e demanda e tal. Então, se eu aumento a oferta e a demanda, que a demanda é a compra, né, é o interesse no produto. Se a demanda se mantém e eu aumento a oferta, eu tenho mais produto no mercado, é natural que esse preço comece a despencar. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Vou só amarrar aqui o funding loan. Então o Brasil faz esse empréstimo junto aos bancos ingleses.
Houve também empréstimo com bancos dos Estados Unidos, a família Rothschild, né? Entra nessa... Mentira, Rothschild é inglesa, Rockefeller, perdão, nos Estados Unidos, também empresta uma grana para o Brasil. O Brasil recebe, então, esse dinheiro e se compromete a pagar. Esse pagamento é incrível, né? A dívida ela só seria terminada, só seria paga a última parcela em 1961. São 63 anos para pagar esse empréstimo. Olha que loucura isso, tá? Aí você percebe o tamanho, né, desse empréstimo. 63 anos para pagá-lo. Quem pagaria a última parcela dele seria o Jânio Quadros. Pra você ter uma ideia dessa loucura toda. Já adianto também, vão perguntar sempre isso. Mas pagou-se o empréstimo? Pagamos o empréstimo. A gente ganhou muita grana com a borracha, que é outro papo ali, nosso papo mental, né? Na verdade aqui, né, nosso papo mental aqui. E a borracha pagou esse empréstimo, tá? Mas era um empréstimo gigantesco. Tudo bem? Como garantia de que o Brasil ia pagar, estabeleceu-se que, caso o Brasil não pagasse o empréstimo, toda a renda da alfândega do Rio de Janeiro, a alfândega é o órgão que lida com os impostos de importação e exportação, toda a renda da alfândega seria destinada ao pagamento da dívida. Todo o lucro da Estrada Férrea Central do Brasil, que era a principal ferrovia, a melhor estrada férrea do Sudeste, né, ela seria revertida para pagamento dessa dívida. Quando a dívida fosse paga, as rendas, né, da alfândega do Rio de Janeiro e da Estrada de Ferro do Brasil retornariam ao governo, né? O governo não venderia, né, não perderia o controle dessas áreas, apenas perderia o lucro até quitar a dívida. Mas, como eu falei mais cedo, né, a gente pagou a dívida com a produção, né, a exportação de borracha. Mas lembrar que o Fundilor foi um grande empréstimo, né, feito a bancos estrangeiros e foi revertido para investimento no café. E falando de café, vamos seguir com café aqui, né? O café ele vai ser super produzido nos anos de 1904, 1905 e 1906, e os cafeicultores começam a ter prejuízos com a venda do café. Ora, cafeicultor não pode ter prejuízo, latifundiário não pode ter prejuízo, tá? Então, os cafeicultores, que eram o governo, eles vão pressionar o presidente para fazer um acordo, que é o Convênio de Taubaté. O que estabeleceu o Convênio de Taubaté? Ora, o convênio em si é um grande encontro de cafeicultores para decidir os rumos do café. Como cuidar do café? Como é que o Estado vai lidar, né, com a superprodução de café? E aqui o Estado ele vai assumir uma postura de intervenção na economia, não uma ação liberal, tá? O Estado vai atuar de maneira dura sobre a economia, estabelecendo 3 medidas para dar conta dessa superprodução. Primeira medida é estabelecer o preço mínimo. O que é o preço mínimo, amores? É o menor valor pelo qual uma saca de café pode ser vendida no Brasil, tá? Então, eu tenho aqui pensar num gráfico, né? Preço do café e venda do produto, eu falei o contrário. Preço do café e tempo, né? E você percebe que o preço ele vai diminuindo ao longo do tempo, porque eu tenho uma super safra. Tem várias super safras. Então, se eu aumento a oferta, o preço começa a despencar. Então, o preço vai caindo. Quando bate o preço mínimo, o que faz o Estado? Ele compra o café excedente, que é o item 2 do nosso mapa mental aqui, no que diz respeito ao Convênio de Taubaté. Então, o Estado botou um preço mínimo. Quando o Estado estabelece um preço mínimo, ele está intervindo no preço do café. De novo, é uma medida antiliberal. Tudo bem? O preço mínimo é um valor que o cafeicultor ainda tem lucro, tá? Não achem que o Estado vai colocar, até porque o Estado é o café, o Estado é o cafeicultor, vai colocar um preço que ele tenha prejuízo. Jamais. Ele vai ter uma redução no seu lucro, mas segue tendo lucro. O Estado compra o café que está sobrando pelo valor mínimo e estoca esse produto. Quando o Estado estoca o café, qual a dinâmica disso? É retirar o café de circulação. Ter menos café ofertado no mercado. Se eu tenho menos café no mercado, o preço tende ao que agora? Reduzir a oferta e a demanda se manteve. Ora, quando acontece isso, o preço começa a subir. Quando o preço sobe e atinge um valor interessante, o que faz o Estado com as reservas de café? O café que o Estado estocou. O Estado vende esse café. Quando o Estado vende esse café, o Estado até ganha um dinheiro com isso. Tá? Só que o Estado vende o café e logo depois vem uma nova safra de café. Tem um café novo, né? Também super produzido. O preço do café volta a despencar.
bate o preço mínimo, o Estado compra o café excedente e estoca. E reproduz esse modelo várias vezes. Né? Quando o Estado compra o café, o Estado está protegendo o cafeicultor. Ah, Léo, mas não houve críticas a isso? Houve. Mas o café era o nosso principal produto. Era pelo café que entrava no Brasil dinheiro de fora. Né? Era com café que o cafeicultor, ao vender esse produto, pagava os salários dos camponeses. Né? Então você tem se alimenta a economia com a grana do café. Agora, é muito perigoso uma economia ficar focada num só produto, que qualquer crise nesse produto, qualquer variação nesse produto, arrebenta a economia, como arrebentou várias vezes. Mas o Estado o quê? Bancou, foi bancando. Fez vários empréstimos depois para continuar bancando e comprando esse café excedente. Tudo bem? E para fechar as 3 características, né, do Convênio de Taubaté, lembro a vocês da propaganda. O Estado brasileiro fará uma grande propaganda do produto, né, para garantir a sua venda, principalmente nos Estados Unidos. Né? Os estadunidenses não sabem fazer café. Você que já viu séries como Grey's Anatomy, House, Law and Order, CSI, reparou que sempre aparece um cara, né, com aquele copo gigante, né, aquele copo enorme de café, naquela gradezinha de papelão, assim, né, tal, aí dá café pra galera, não sei o quê, e aquele copo gigante, né. Aí você pensa, pô, esse cara toma esse café todo? Toma, porque é um café ralo, né, um café que parece um chafé. Né? Se eles tomassem um copo de café daquele tamanho, café que você faz em casa, que você faz aí no curso, ele nunca mais na vida ia dormir. Né? Então, um café muito ralo, e a ideia da propaganda era estimular o estadunidense a usar mais pó de café, para consumir mais café. Né? Então, a ideia era justamente essa. Beleza? Então, pensando em café, Convênio de Taubaté, 1906, um acordo de cafeicultores que vão estabelecer medidas de proteção ao café. Tá? Agora, para amarrar esse ponto bonito, né? O Estado estabeleceu o preço mínimo e compra o café excedente. Se você é um cafeicultor, o que você faz? Você pega o seu dinheiro do café e diversifica investimentos, investe em outros setores, né, para aliviar um pouco o Estado, aliviar um pouco o governo, reduzir a produção de café, ou você amplia a produção de café? O que você faz? É óbvio que você vai ampliar a produção de café. Se o Estado compra todo o café que você produz, pagando um preço mínimo que te dá lucro, que você tem ganho, é óbvio que você não vai caminhar em outra direção. Então, o Estado fez uma intervenção de respeito à proteção do café, mas não fez a intervenção a ponto de limitar o quanto de café se produz. Cara, seria mais honesto, né? Se o Estado fizesse uma ação direta, olha só, eu vou comprar o café excedente porque tem que garantir esse produto, é importante para a economia, mas vocês, cafeicultores, não podem ampliar a produção. Eu Estado, vou comprar tanto de café. Se você produzir a mais, sinto muito, né? Recomendo que vocês diversifiquem investimentos. Tinha que ser feito isso. Não fizeram. Spoiler. Quem fez isso? Getúlio Dornelles Vargas. Tá? O Vargas, lá em 1930, vai criar o Conselho Nacional do Café e lá na frente ele vai fazer isso. Mas não é o momento ainda. O Vargas tem uma outra, né, ação política. Ele é mais interventor, esse é um papinho mais para frente. Tudo bem? Então fechamos aqui o café. Para terminar essa aula, mais 2 pontos. Borracha e a questão industrial. Falar um pouquinho da borracha. A borracha é um produto, né, que ganhou destaque no mundo quando um cara chamado Goodyear inventou um processo que você conhece, né, a vulcanização. A vulcanização é misturar o látex com enxofre. Quando você mistura látex com enxofre, você aumenta a durabilidade da borracha e ela tende a não perder sua forma original pelo calor ou pelo frio. Porque até então, o que você fazia? Você usava borracha em vários segmentos, né, da economia, usava borracha nas fábricas, usava borracha revestindo, né, as rodas das carruagens, só que o atrito constante gerava calor, né, aumentava a temperatura, e isso levava a borracha ao quê? A quebrar, né, a derreter, a perder a sua forma original. Então você tinha que estar sempre trocando essa borracha, acabava que você não usava tanto, né, porque era um produto que estragava facilmente. Quando o Goodyear mistura látex com enxofre, né, a vulcanização, você consegue ampliar o uso da borracha e vai criar o pneu, né? E o pneu é fantástico. O pneu primeiro fez parte das bicicletas, né? Que a bicicleta era uma merda naquela época, porque ela tinha só as rodas, o quadro, o cilinho e o guidão. E o guidão não girava, ela sempre andava em linha reta, não tinha freio e não tinha pedal.
Então o cara subia na bicicleta, dava impulso com o próprio corpo, né? Quando ele queria fazer uma curva, ou ele começava muito antes a dobrar o corpo, né? Inclinar o corpo para a bicicleta fazer a curva, ou ele simplesmente freava com o pé no chão ou na roda da frente, quem nunca, né? Para a bicicleta, gira e segue pedalando, pedal não, né? Dando impulso novamente. Era uma merda de transporte, mas todo mundo queria, era moda, né? Depois, com o tempo, inventaram a bicicleta rodinha rodão, que você conhece, aquele rodão na frente, aquela rodinha atrás, né? Uma bicicleta muito alta, que para subir usava-se banco, escada, né? Ou dava um impulso ali fantástico para subir essa bicicleta, mas ela já tinha, né? Freio e o guidão girava. Depois inventaram um sistema de corrente, né? Das correias ali e tal, e aí a bicicleta funciona como nós conhecemos hoje. Ela mudou muito pouco, né? Até os dias de hoje. Mas foi um grande boom. E todo mundo queria bicicleta. A França, que produzia as bicicletas, ganhou uma fortuna vendendo isso. E nós também. Nós ganhamos dinheiro como com isso? Nós, Brasil. Né? Não eu e você. Nós, Brasil. Ganhamos dinheiro como? Exportando látex. Tá? O látex era produzido na floresta amazônica, extraído das seringueiras. Estava na fronteira com a Bolívia, naquela região de hoje é o Acre. Então ali você produzia látex e vendia posterior. E essa produção de látex, ela foi um troço fantástico. Né? Ela garantiu um grande desenvolvimento da região norte do país. Cidades como Belém e Amazonas cresceram enormemente. Belém era o ponto de saída, né? Era o contato do Brasil com o mercado externo da borracha. E Manaus era a capital da borracha, onde os grandes, né, seringueiros, donos, né, melhor, dos seringais, conseguiram fazer a troca do produto por dólares e libras e enriqueceram muito. Manaus é um pouco fruto disso. Né? A cidade de Manaus, isso cai em prova, é uma cidade que cresce nesse momento. Tá? Ela cresce com seus teatros, ruas asfaltadas, né? Água encanada em cada casa, as casas tinham água quente, as elites, né? A elite manauara, ela tinha por hábito, né, acender charutos queimando notas de dinheiro. É como se alguém que fumasse fosse acender um cigarro queimando uma nota de 20 reais, né? Acender o cigarro na nota de 20 reais. É uma tremenda estupidez, né? Mas naquele contexto evidenciava ali o poder e a grana, a riqueza, né, desses grandes, né, donos de seringais em Manaus. Né? Era comum também as mulheres usarem vestidos belíssimos, né? E quando mandassem lavar essas roupas, mandavam lavar em Paris. Então a roupa demorava ali 40 dias, né, para sair de Manaus e ir a Paris e voltar. Então olha só a ostentação dessa galera. Burrice também, eu acho, mas enfim, a ostentação dessa galera de mandar lavar essas roupas, né, no Rio Sena. Né? Ao invés de lavar no Rio Amazonas, né, vão lavar no Rio Sena. Enfim, né, era uma realidade ali de Manaus. O Teatro de Manaus, inclusive, ele vai virar uma referência como local de grandes eventos. Né? Exemplo. Se a Beyoncé viesse ao Brasil hoje, Lady Gaga viesse ao Brasil hoje, 2020, não agora que é do Corona, mas enfim, né, viesse pra cá, faria show aonde? Seguramente São Paulo. Talvez Rio de Janeiro, talvez uma cidade no sul, talvez Brasília, mas seguramente São Paulo. Né? Naquela época, Manaus seria essa cidade. Então as grandes empresas, né, grandes grupos de teatro, né, companhias de balé, as orquestras, né, as óperas, elas passavam obrigatoriamente em Manaus. Tá? E o Teatro de Manaus é a grande, né, a joia maior da floresta amazônica, um teatro belíssimo, acho que é Teatro Amazonas o nome dele, né, e ele construiu desse contexto, né, do crescimento da cidade de Manaus. Quando a borracha entra em declínio, e vai entrar em declínio por conta da concorrência na Indochina, né? Porque vieram para cá franceses e ingleses, roubaram as sementes das seringueiras, plantaram essas sementes lá na Indochina, né? Lá os atuais, né? Lá os Camboja, Vietnã, Indonésia, ali o Sudeste Asiático, e nessa região deu muito certo. Né? Um clima semelhante ao da Amazônia, a floresta ali muito úmida e tal, e a seringueira se adaptou perfeitamente, e essas empresas, né, inglesas e francesas fizeram seringais, né, florestas só de seringueiras, e dessa forma roubaram o mercado do Brasil. Eram mais eficientes, né, vendiam para eles mesmos, enfim. Então acabou que a borracha vai ter um período áureo, né, depois uma desgraça total. 1910, 11, 12 é uma miséria enorme no Amazonas pelo decréscimo, né, pelo declínio, melhor dizendo, da economia de borracha. Agora, nesse contexto, para amarrar esse assunto, nesse contexto todo, temos um tratado em 1903 chamado Tratado de Petrópolis ou Tratado de Rio Branco,
Lembra vocês que os tratados têm o nome ou de quem assina ou da cidade onde ele é assinado. Então, Petrópolis, cidade de Petrópolis, Rio Branco era o nosso embaixador à época. Esse tratado diz respeito à compra do Acre. Tá? O Brasil comprou o Acre da Bolívia naquele momento. É uma história muito rocambolesca, assim. Eu vou contar aqui um pedacinho dela. A Bolívia é o país da América do Sul que mais se ferrou. Perderam minas de metal, ferro e minas de carvão para os paraguaios, que tomaram parte do território boliviano. Perderam o litoral, a Bolívia tinha litoral, perderam para o Chile na Guerra do Pacífico. E essa história é muito dolorosa para os bolivianos. Tá? O boliviano, ele tinha acesso ao mar, né? O litoral da Bolívia, ali no Oceano Pacífico, ali não, né? Lá no Oceano Pacífico, ele era um litoral utilizado pelos bolivianos para vender cocô de gaivota. Agora eu esqueci o nome desse tipo de produto, né? Não vou lembrar nem para um decreto. Mas era cocô de gaivota. Os bolivianos raspavam as pedras do litoral, o seu litoral, né? Guanho, não vou lembrar agora o nome, realmente vou lembrar. Raspavam esse cocô das pedras, botavam em sacos e vendiam para a Europa. Por quê? Porque era usado como adubo. Né? A Europa tinha um solo muito desgastado e por conta disso adubar esse solo para produzir alimentos era interessante. Né? Então vendia esse adubo, né, esse cocô de gaivota para a Europa. O Chile ataca a Bolívia, rouba o litoral boliviano e rouba o cocô de gaivota da Bolívia. Eles perdem esse comércio e perdem o acesso ao mar. Ficam realmente revoltados. Até hoje, 2020, tem movimentos na Bolívia de reivindicação do seu território. Né? Tem um dia do mar, também não vou lembrar agora a data exata, acho que é em novembro. Tem um dia do mar em que os bolivianos se reúnem, vão para as ruas, fazem grandes marchas, né, pedindo o mar de volta, pedindo aquele território de volta. Eles têm um hino do mar. Tem a marinha boliviana, né? As crianças vão pra rua com roupinhas de mar, estrela do mar, saem de, sei lá, de golfinho, de cavalo marinho, né? Bob Esponja, sei lá, saem na rua celebrando aquele momento, exigindo, né, a retomada daquele território. O curioso é que em 2006 teve um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Chile e Bolívia. O jogo foi na Bolívia, em La Paz. Né? E os chilenos foram apavorados, porque marcaram um jogo pro dia do mar. Total falta de sensibilidade da Conmebol que marcou a data do jogo. Né? O futebol é um esporte que movimenta emoções, né? Tem a ver com guerra também e tal. E os chilenos foram jogar essa partida, né? Ficaram hospedados num hotel, não consumiram nada no hotel, levaram sua própria comida, cozinharam sua própria comida para não ter contaminação, não ter chance de envenenamento, né? Nada do gênero. O hotel foi um inferno, os bolivianos estourando fogos de artifício, né? Assim, uma barulheira à noite, buzinaço. Né? Teve o jogo, foi 2-0 Chile, a Bolívia perdeu o jogo, o estádio veio abaixo, porrada estancando, assim, é algo muito marcado, né, na história boliviana, a questão da perda do seu território. Enfim, voltando aqui para o nosso assunto. Então os bolivianos não tinham acesso ao mar e o Brasil fez um acordo com a Bolívia. Que acordo é esse? O Brasil compraria por 2 milhões de libras o território que hoje é o Acre e em troca, né, o Brasil paga pelo território e, além disso, o Brasil faria uma ferrovia ligando os rios Madeira ao rio Mamoré. Essa ferrovia seria utilizada pelos bolivianos para transportar seus produtos da Bolívia para o Rio Amazonas. O Rio Amazonas vai ter uma hidrovia ligando até Belém, de Belém para a Europa. Então o Brasil garantiria, né, que os bolivianos tivessem acesso a uma saída para o mar. E, na verdade, o Oceano Atlântico, muito mais interessante que o Oceano Pacífico, fazer comércio. Feito o acordo, o Brasil paga os 2 milhões de libras e começa a fazer a ferrovia. Cara, foi uma operação gigantesca fazer essa ferrovia. Eu não vou contar detalhes disso porque não cai em lugar nenhum, mais curiosidade. Mas não deu certo, porque o solo da Amazônia é um solo muito molenga. Claro que a geologia vai falar melhor do que eu. É um solo fofo. Tá, muito sedimentar, tal. Então, quando você bota o trilho e bota o trem em cima do trilho, o trilho afunda. Ele não afunda retinho, ele afunda de lado. Então, os trens todos acabam descarrilando, né? Eles acabam caindo do trilho. Você não consegue manter essa estrutura. Para poder fazer uma ferrovia ali direito, tem que cavar muito fundo, fazer sapatas muito profundas. Dá um trabalho enorme. Tá? E ela foi um fracasso. O Brasil não consegue, naquele momento, fazer a ferrovia. Ela ficou pronta, tá? Ela existe hoje, está lá. Ninguém usa, mas ela está lá. Tá? Então é um trabalho enorme, teve uma epidemia de febre amarela,
um troço assim louco. Os operários morriam de borbotões, né? Milhares de mortos por conta da febre amarela, o trabalho insalubre, né? Meio da floresta amazônica, um calor feroz, enfim, um caos. A gente não termina a ferrovia. E a Bolívia até hoje, né, lamenta isso. Então, não só o Paraguai sacaneou a Bolívia, não só o Chile sacaneou a Bolívia, o Brasil também sacaneou a Bolívia, né, não garantindo ali o acordo cumprido sobre de respeito a fazer a ferrovia. O presidente boliviano Evo Morales chegou, quando ele tomou posse, acho que em 2004, se não estou enganado, quando ele tomou posse como presidente, ele atacou o Brasil, né? Ele acusou a gente de ter enganado os bolivianos, de ter cumprido o acordo naquele momento, né? E passam a exigir reparações. Quem vai resolver isso é o Lula, que vai até a Bolívia, conversa com o Evo Morales, vai fazer um novo acordo sobre o gás brasileiro. Petrobras estava lá, Ike Batista estava lá, isso é uma outra história. Mas isso mostra que a Bolívia está envolvida nessa questão. Tudo bem? E para fechar, finalmente fechar nossa aula de hoje, falar um pouquinho sobre o surto industrial brasileiro. Entre os anos de 1914 e 1918, né, acontece na Europa a Primeira Guerra, na época chamada de Grande Guerra. Você vai ganhar o nome de Primeira Guerra Mundial quando tem a Segunda, né? Não tem porque tem a primeira, não tem a segunda, né? Então era a Grande Guerra. E naquele momento os países europeus passam a produzir somente o que eles consumiam e o necessário para a guerra. É a chamada economia de guerra. Então os países europeus, né, têm toda a sua indústria voltada para as demandas do conflito. Então uma fábrica de tecidos, de roupas, vira fábrica de uniformes. Fábrica de sapatos vai produzir coturnos, né, botas para a guerra. Uma fábrica de encanamentos, de canos enfim, vai produzir armas de fogo. Né? Uma fábrica de talheres vai fazer munição para a guerra. Então você transforma toda a indústria europeia para o conflito. Então o que o Brasil comprava de produtos manufaturados, industrializados, a gente não compra mais. O Brasil exportava café, no mesmo barco que ia o café, ele voltava com produtos industrializados. Isso não acontece mais por conta da guerra. Então o Brasil era obrigado ao quê? A resolver seus próprios problemas. Né? Então, nesse momento, o Brasil vive um surto industrial. Por que a expressão surto? Porque a gente não consegue consolidar uma política, uma prática industrializante. A gente vai ter ali algumas fábricas sendo criadas, né, para atender às demandas nacionais de produtos consumidos aqui, mas não era assim algo muito desenvolvido, nem com alcance muito grande, era algo muito precário. Tá? E nesse momento que o Brasil vive esse surto industrial, o Brasil vê nascer um novo grupo social também, né, que são os operários. Esses operários serão duramente explorados nas fábricas, né? O Brasil vai viver o que viveu a Inglaterra no século XVIII, né? Os movimentos operários, né? O ludismo, o cartismo. O Brasil não vive exatamente igual esses processos, mas o Brasil tem uma vivência ali operária. Esses operários eram, em imensa maioria, estrangeiros, italianos, que já tiveram essa experiência na Itália, já lutaram na Itália, muitos eram anarquistas na Itália, que fugiram por perseguições políticas, vieram para o Brasil, foram trabalhar nas fábricas e foram explorados nessas fábricas. Então, esses trabalhadores aqui no Brasil começam também a se organizar para pressionar o governo em direção à conquista, à luta por direitos trabalhistas. E esse cenário vai levar às greves operárias de 1917. Eu ainda vou contar para vocês essa história um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Então, naquele momento, o Brasil viveu um processo chamado substituição de importações. Esse surto industrial é você substituir as importações, passar a produzir o que antes era importado. Tá ok, amores? Não durou muito, como eu falei, foi um surto, né? E o Brasil depois volta, né, a sua política, com o fim da guerra, né, o Brasil volta à política agroexportadora. Tá ok, queridos? Beleza? Eu vou encerrar nosso papo por aqui. Agradeço a sua paciência ter ficado esse tempo todo me ouvindo. Você pode pausar, pode dar uma volta, enfim, espero ter feito isso, para dar uma relaxada. E que eu tenha ajudado vocês nesse momento, tá ok? Estou à disposição para tirar suas dúvidas. Deixo aqui um grande abraço, né, e até logo para todos vocês. Saudades, né, da aula presencial. Beijo a todos, até mais.